Vamos falar agora dos ipsômetros. Então, tanto os ipsômetros como os clinômetros são aparelhos para medir a altura, né, ou qualquer ângulo vertical, seja a altura de qualquer coisa, mas no nosso caso aqui de árvores, utilizando o princípio trigonométrico, ou seja, ângulos e distâncias. E a partir daí você obtém as alturas, ou seja, ângulos com triângulos retângulos. A diferença dos ipsômetros e para os clinômetros é que aquela relação que a gente tem do ângulo vezes a distância, isso já está feito no equipamento. Então, o equipamento já vai te dar a altura direto, tá? Então, ou seja, são aparelhos construídos especificamente para medir alturas, inclusive das árvores. Nas escalas é possível ler as alturas de forma direta em metros, tá? Como exemplos, a gente tem o ipsômetro AGA, Blumelais, o Agloff, o Sunto e o Vertex. Fórmula geral do cálculo dos ipsômetros, ó, lembra, tá vendo? Ó, o L1 já vai ser tangente de alfa vezes L. E a leitura 2 já vai ser tangente de beta vezes L, ou seja, já vou ter o ângulo vezes o L. Então, na verdade, a altura vai ser L1 mais ou menos L2, porque aquelas questões do caso A, caso B e caso C para quilômetro é a mesma coisa. Se eu tiver duas medidas de altura do mesmo lado, ou seja, duas do lado esquerdo do aparelho, vamos supor, ou duas do lado direito do aparelho, eu vou ter que subtrair uma da outra. E se uma tiver do lado esquerdo e uma tiver do lado direito, eu vou então somar elas, em que L e L2 são as leituras realizadas no ipsômetro em metros. Então você pode reparar, tá vendo? Eu tenho aqui a escala, eu tenho aqui uma escala de zero, tá vendo? Que um lado direito, lado direito, lado esquerdo. Aqui também eu tenho o ipsômetro. A gente tem esse daqui na faculdade e a gente tem esse daqui. Esse aqui a gente não tem aqui na FENF, tá? O ipsômetro Sunto. Então eu tenho o AGA, o Blumelais e o Sunto. Mas todos têm a mesma regra, tá? Então ele te dá. O Sunto eu tenho ele como ipsômetro e eu tenho ele como clinômetro, tá? Então esse daqui todos te dão. Qual é a única dificuldade desses aparelhos? Lembra que a distância eu falei que você não precisa calcular a distância, ele já te dá a altura direta, então ele vai te dar distâncias fixas, tá vendo? Ó, 40, 25, 20 e 15. Para uma distância diferente, esse aparelho aqui tem graus, tá vendo? Então tudo isso tem que ser visto. Então desses aparelhos você tem que ficar uma distância fixa. Então você vai ter que usar uma trena do mesmo jeito, só que nesse caso você vai ter que usar a trena para decidir, eu quero medir a 25 metros da altura da árvore. Então você tem que ficar. O bem interessante é que na hora de você usar esses equipamentos para medir a altura da árvore, é bem interessante o seguinte: você nunca pode ficar muito próximo da árvore e nem na distância da árvore. Você tem que ficar mais ou menos numa distância, ou na distância do equipamento que tiver, que seja mais ou menos a altura dessa árvore, tá? Lembrando que quanto mais afastado é melhor, mas não tão afastado e nem tão perto. Ficar muito perto da árvore, isso é ruim de você fazer a medição. Tá? A escala do ipsômetro baseada, então, no princípio trigonométrico, normalmente é dividida em duas partes, assumindo o valor zero no centro da escala, valores positivos à direita e negativos à esquerda. Lembrando que positivo ou negativo é apenas para determinar em que sentido que foi medido. Mas na hora de você usar no cálculo, os dois valores são positivos. Aí você vai saber quando você vai subtrair e quando você vai somar. Independentemente da escala de graduação, se as leituras forem obtidas em lados opostos, positivo e negativo, elas são somadas. Caso contrário, elas são subtraídas, né? Se forem do mesmo lado, elas devem ser subtraídas, tá? No caso mostrado anteriormente, as leituras são somadas. No caso BC, elas são subtraídas. Regra prática, então, se a leitura no topo for positiva e na base negativa, você soma. Se as duas forem positivas, ou seja, você subtrai. E aqui você diminui. Lembrando que é sempre, quando chegar nesse caso ou neste caso, sempre é a maior menos a menor, porque eu não posso ter altura negativa, não posso ter volume negativo, não posso ter diâmetro negativo. São medidas que não podem ser negativas. Agora a gente vai falar uns exemplos de ipsômetros. Então eu tenho o Blumelais, tá vendo? É um aparelho para medir baseado no princípio trigonométrico. Então eu tenho aqui as distâncias já fixas e aqui as medidas em metros. E no final eu tenho uma medida em graus,
caso nenhuma dessas medidas aqui eu consiga fazer próximo à árvore. Trata-se de um instrumento de pêndulo oscilante que se estabiliza por gravidade. Em uma das faces laterais apresenta as graduações para a distância 15, 20, 30 e 40 metros, além de uma graduação em graus. Possui também uma mira preta dobrável em várias partes, possuindo plaquetas gravadas ao longo dela. Isso daqui é para você tentar medir distância sem precisar ter a trena. Mas eu falo para vocês, já usei, é tão ruim para fazer isso aqui, que é melhor você ter uma trena. Vai te facilitar muito tempo você fazer com uma trena. O hipsômetro AGA, então, ó, só mostrando aqui. Então, o Blumelize, ele tem aqui, ó, o ponto zero, que não está certinho aqui, mas tem a medição à direita, à esquerda. Aqui, então, 15, 20, 30 e 40 metros, e aqui uma distância em graus, e esse pêndulo fica. Aí você vai ter uma mirazinha aqui que você olha, aqui você olha através dessa mira no topo. Lembrando que a principal coisa de você usar qualquer aparelho de altura é você não pode mexer a mão. Se sua mão ficar tremendo, o aparelho não estabiliza e aqui também não estabiliza. Então você tem que ter uma mão bem firme para realizar qualquer procedimento de medir a altura. Outro hipsômetro que a gente tem é o hipsômetro AGA. Assim como o Blumelize, ele também tem um pêndulo oscilante, que fica aqui no meio. Só que a diferença, tá vendo, é que aqui na frente ele tem uma escala que você vai trocando. Então aqui só aparece a distância que você quer. Diferente do Blumelize, que você tem que tomar cuidado para não pegar na distância errada que você marcou. Aqui não. Você vai mexendo aqui e só aparece a distância que você marcou. Ele é do mesmo jeito do Blumelize, ele tem uma escala aqui para você olhar, também não pode mexer a mão, e ele tem tipo um revólver, você destrava ele aqui, e aí ele tem nesse dedo aqui da pessoa, ele tem um revólver, tipo um revólverzinho, então você, na hora que encontrou, você trava. Eu acho mais fácil de usar do que o Blumelize. Ele tem uma mira aqui na frente que você tem que ficar puxando e colocando para frente. Vocês vão ver quando a gente mostrar o equipamento. Ele dispõe, então, de escalas graduadas para diferentes distâncias, montadas num tubo rotativo hexagonal, sendo cada face própria para mensurar em uma escala. Então, medição da altura, uma distância de 15, 20, 25 e 30, uma escala em percentagem de inclinação e uma escala para medir a altura. Então, todos esses aparelhos têm uma escala de porcentagem. Porque se você não conseguir nenhuma dessas distâncias aqui, você tem como usar o aparelho, senão seria um aparelho meio que inútil. No hipsômetro AGA, as escalas são visíveis uma de cada vez, como eu falei, constituindo uma vantagem em relação ao Blumelize para você não achar que você pegou a medição tipo no de 20 e você foi lá e olhou no de 30. O hipsômetro Vertex, esse aqui a universidade tem, é um hipsômetro bem interessante, que ele emprega impulsos ultrassônicos para medir distâncias, ângulos e altura. Ele é composto de duas partes, o hipsômetro e o transponder, que é o transponder é onde você vai colocar na árvore para fazer a medição. Como vantagem em relação aos hipsômetros, ele mede a altura de 0 até metro, mesmo estando próximo. Lembra que eu falei, você tem que medir, ficar mais longe da árvore. Você está vendo que ele faz escala de 100, mesmo você estando uma distância perto. Isso é a maior vantagem do hipsômetro Vertex. Por isso, ele é muito utilizado em florestas naturais. Por quê? Na floresta natural, se você se afasta muito para mensurar a árvore, você não vê a base. E você tem que, qualquer aparelho, você precisa medir a base e precisa medir o ápice. Não tem jeito. Tá? Então, você precisa fazer isso. E a outra coisa é que ele já tem o sensor de inclinação embutido, então você não precisa fazer a correção que a gente vai aprender a fazer quando o terreno é inclinado, já que todas essas medições aqui têm que ser feitas para terreno plano. Então é um aparelho muito bom mesmo, só que ele é um aparelho que demora um pouco em relação a outros que vocês vão ver para a floresta plantada. Então, para a floresta nativa ele é ótimo, porque você pode estar muito próximo da árvore e mesmo assim ele não dá um erro tão grande. Naqueles outros aparelhos, se você ficar muito próximo da árvore, é comum que você tenha um erro bem maior. Tá? Esse aqui a gente vai mostrar para vocês. Tá? É um aparelho bem legal, a universidade tem. Tá? Mas só tem um porque ele é muito caro. Ele custa em torno de 10 mil reais. Tá? Então, tá vendo? Esse aqui é o Vertex. E aqui, ó, ele tem o transponder. Então, esse transponder aqui, tá? Você tem que colocar aí a 1.30. Então, você tem que colocar na altura do peito, tá?
para medir. Aí você vai medir a altura, ele vai medir a altura da árvore até a base, tá? Ele vai fazer isso, você não precisa, você tem que olhar para ele. Então você só precisa fazer essa medição nele e ele vai fazer essa medição até o solo, tá? dessa pequena altura aqui. E depois você olha para copa da árvore. Eu vou mandar vai ter um vídeo para vocês vendo como que usa. E aí, depois de você fazer esse procedimento, ele já vai te dando a altura total da árvore. Qual é a vantagem? Ele te dá 6 alturas daquela árvore. Ou, se você já foi expert, você pode medir 6 árvores muito próximas, sabe? Utilizando o equipamento. Então, ele é bem vantajoso. Para a floresta nativa, eu até não vejo nenhum equipamento melhor do que esse aqui. Como utilizar? Você vai fixar o transponder ao fundo da árvore à medida de 1,30, procurar uma posição que seja possível visualizar o transponder e o topo da árvore. Pressionar o botão vermelho por alguns segundos, aparecerão assim 3 informações na tela: distância real, ângulo e distância horizontal em relação ao transponder. Tá? Aponta-se para o topo da árvore, acionando novamente o botão vermelho. Você mantém pressionado até a mira subir. Tudo isso com a mão reta, tá? E a altura da árvore aparecerá na tela do instrumento. E esse instrumento precisa ser calibrado antes, tá? Eu vou mostrar o vídeo de utilização desse equipamento para vocês, que fica mais fácil. E a gente tem o hipsômetro Agloff, que é muito utilizado aí em florestas plantadas. Então, este inclinômetro aí, hipsômetro, porque ele vai medir ângulo, mas ele te dá a altura total, vocês vão entender. Possibilita medidas acuradas de alturas e ângulos de maneira fácil e rápida. Medidas podem ser tomadas a qualquer distância, só que você vai determinar a distância que você quer e com uma trena você vai ficar com a distância, tá? A distância é fixa, diferente do Vertex. O Vertex é o único que você não precisa medir a distância. Aí ele tem essa escala aqui, que te dá a altura, e ele te dá distância, onde você vai colocar a distância que você vai ficar da árvore, depois medir com uma trena, HT e DEG. Os resultados são mostrados no visor. Então, como que funciona esse aparelho? Você liga ele, você coloca a distância, aí ele vai abrir uma questão de ângulo. Neste aparelho, assim como o Vertex, é obrigatório que você faça a primeira medição na base. Você não pode fazer a medição no ápice primeiro. É obrigatório, tanto no Vertex como no Agloff, que você faça a medição da base primeiro. E depois você faça a medição do ápice. E aí ele já vai te dar a altura de forma direta. A universidade tem esses 2 equipamentos. Esse equipamento aqui, para quem vai trabalhar com inventário, com as coisas, é um equipamento bem bom. Não é um equipamento caro e é um equipamento que tem uma precisão muito boa. Sabe? O único problema é que de todos de sensibilidade da mão tremer, ele é o mais sensível. Enquanto sua mão, ele não perceber que sua mão está completamente firme, ele não dá a altura total da árvore. Então isso foi um pouco dos hipsômetros que a gente tem aí. Hoje em dia o mais utilizado é esse Agloff aqui, tá? E aí, então, eu vou encerrar esse tópico aqui de hipsômetro e a gente continua vendo o tópico de declividade do terreno e outras questões em relação à altura das árvores.